Foram 11 anos para a população mundial crescer 1 bilhão. E nesta terça-feira, dia 15 de novembro, o planeta chegou à marca de 8 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Mas para chegarmos a 9 bilhões, vamos esperar mais um pouquinho. 15 anos, isso porque há um desaceleramento no crescimento populacional. Enquanto há regiões em que há uma redução da população, como países da Escandinávia, por exemplo, em outras partes do mundo há um crescimento enorme. A Nigéria, por exemplo, ultrapassou o Brasil e é agora a sexta nação mais populosa do mundo, e a projeção é que em 50 anos o país africano ultrapasse Estados Unidos, Paquistão e Indonésia e se torne o terceiro mais populoso do mundo. Já o Brasil, hoje sétimo, deve cair para nono lugar em 2073. Será ultrapassado por Etiópia e Bangladesh nesse período, e o Brasil tem uma taxa de natalidade de 1,73 por casal, que está abaixo da média mundial. A Ásia concentra a maior parte da população mundial, 4 bilhões 740 milhões de pessoas. Já a América do Sul, Central e Caribe, menos de 700 milhões de pessoas. E essa região enfrenta alguns desafios, sobretudo alguns países da América Central, também a Venezuela, que é a imigração. Pessoas em idade ativa, para contribuírem com a economia, estão buscando oportunidade em outros locais do planeta. A Venezuela, por exemplo, tem uma grande parte da população formada por crianças e idosos, e isso dificulta bastante qualquer sistema público. A Índia, que é hoje o segundo país mais populoso do mundo, deve ultrapassar a China agora em 2023. A China, que por muito tempo teve a política do filho único, tem uma taxa de natalidade de 1,15, é uma das mais baixas de todo o planeta, e a projeção da ONU é que esse crescimento populacional vai atingir um pico em 2100, 11 bilhões de pessoas, e a partir daí começa a reduzir. Claro que são números curiosos, mas a gente tem que também entender o que eles representam, né? Então, uma das grandes questões hoje é como abrigar tantas pessoas. Muitos acreditam que o modelo que a gente tem não se sustenta, que a gente precisa encontrar outras maneiras de organizar a nossa sociedade. A gente vê mudanças climáticas, a gente vê o aumento da fome em algumas regiões, os países ricos consomem mais, poluem mais também, e é claro, existe também um envelhecimento da população, então precisa se planejar para a aposentadoria, não só pessoas como governos. Vale destacar que houveram vários avanços importantes em tecnologia, em medicina, infraestrutura, que permite que as pessoas tenham uma vida mais longa e melhor. Por outro lado, existem muitos desafios com a população do planeta crescendo. Esse é o Cortando um pouquinho a conexão aqui egípcia com você. Vai lá, Soninha, agora reconectou. Felipe, me ouve? Sim. Ouço sim. Opa, então vamos lá. Falando da política europeia, né, Felipe, da questão dos filhos que você bem destacou, a Europa tem um problema porque as famílias estão tendo menos filhos, né, ao contrário dos países muçulmanos que têm mais filhos. Então, muitas das políticas internacionais, elas apontam para uma política forte de imigração. Agora, com 8 bilhões, isso vai ter que ser novamente rediscutido, né? Não, exatamente. A Europa, ela entende a importância da imigração. Países como Portugal, por exemplo, estão abrindo cada vez mais as portas para receber imigrantes, mas é um debate que se tem aqui no continente, que é uma imigração sustentável, né? Então, por exemplo, se você pegar um imigrante, e eu sou um exemplo, você também, Sônia, e muitos outros, é muito bom para o país você ter esse tipo de imigrante, porque a gente fez a escola no Brasil, então o Reino Unido, por exemplo, não investiu na minha educação. Eu estou tendo uma vida ativa de trabalho aqui, pagando impostos, e em muitos casos, você sabe bem, os brasileiros ou os imigrantes voltam para se aposentar no país em que nasceram. Então são pessoas que contribuem muito para a economia e não tem tantos custos assim para os governos. O grande debate na Europa é como a gente ter essa imigração sustentável. E o debate muito forte por aqui também em relação ao envelhecimento da população, não é, Kilin? Você já citou a taxa de natalidade do Brasil hoje mais baixa do que a média mundial, e o fato é que o país caminha gradualmente, não de forma acelerada, mas de forma ininterrupta, para se transformar num país de idosos. E um país que ainda não conseguiu resolver questões sociais básicas com a população envelhecendo, encontra uma situação preocupante ali no médio prazo.
Isso é algo, por exemplo, que deveria ter sido debatido durante a campanha eleitoral, né? A gente ficou falando só bobagem, com os candidatos levando a discussão para temas que ou não dizem respeito à presidência da República ou que são esquecidos no dia seguinte à eleição. E essa questão, para mim, é uma das mais fundamentais. Como o Brasil vai se preparar para dar acolhimento, para dar condição de sobrevivência para essa população que cada vez mais envelhece e que, quando jovem, contribuiu pouco por causa da alta informalidade. Cada país com as suas características. Eu estava vendo aqui, Killing, no quantidade de habitantes versus países, China e Índia na casa do 1 bilhão e 400 e tantos milhões. O terceiro, que é os Estados Unidos, com 1/4, basicamente, da população de China e Índia. Tem 340 milhões, mais ou menos. Ou seja, esses dois países hoje, em termos de população, são o coração do planeta Terra, né, Killing? Exatamente, 25% da população do planeta está nesses países. A China também tem esse problema que hoje tem uma taxa de natalidade abaixo da média mundial e uma população que está envelhecendo. Então, no futuro, vai ter menos mão de obra. E o caso do Brasil, né? A gente tem um sistema de previdência que é muito perigoso. As pessoas pagam hoje para as pessoas que estão na aposentadoria. É uma nação que vai envelhecer e vai ter menos mão de obra. Quem vai pagar a previdência dessas pessoas? Outros países também debatem isso. A China tem debatido. São países que têm populações enormes, tem muita mão de obra, mas a partir do momento em que você diminui a taxa de natalidade, a China 1,15, é uma das mais baixas do mundo, você envelhece a população e cria gargalos desafiadores para governos resolverem. Felipe Killing, direto de Londres, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Obrigada, Killing. Até a próxima. Valeu, até mais.